Que coincidência interessante, né? O dia 27 de abril marca dois momentos, assim, cruciais na história da comunicação. E o mais curioso é que eles estão separados por mais de um século, mas de alguma forma estão profundamente conectados. De um lado, a gente tem o nascimento do inventor da primeira linguagem digital do mundo, e do outro, um movimento global para garantir que todo mundo possa participar dessa mesma revolução digital. Então, a grande questão aqui é justamente essa. Qual é a ligação entre um código de pontos e traços lá do século XIX e um movimento super atual que busca um futuro digital mais inclusivo, mais diverso? Bora mergulhar nisso para entender. Olha só, no mesmo dia 27 de abril, a gente comemora duas coisas bem diferentes. O Dia do Código Morse, em homenagem ao nascimento do seu criador, Samuel Morse, e também o Dia Internacional das Meninas nas TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação. Um celebra a faísca, sabe? O comecinho da comunicação digital. E o outro já ilumina o caminho para frente, pensando em quem vai construir e liderar esse novo mundo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente vai entender melhor essa história de uma data e duas revoluções. Depois, vamos voltar no tempo para falar da primeira linguagem digital. Aí a gente avança para ver como o nosso mundo foi construído com base nisso, encara a realidade da exclusão digital e, por fim, explora como podemos, juntos, codificar um futuro melhor. Ok, vamos começar nossa jornada. Parte 1. A primeira linguagem digital. A gente está voltando lá para o início de um mundo verdadeiramente conectado. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, Samuel Morse nasce em 1791. Já na década de 1830, ele e o Alfred Bell desenvolvem o sistema de telégrafo. Em 1844, a primeira mensagem viaja quilômetros em segundos. E aí, em 1851, menos de uma década depois, já era o padrão na Europa. Foi uma revolução na velocidade da luz, ou melhor, na velocidade da eletricidade. Mas afinal, o que era o código Morse? Bom, ele era, na essência, a primeira linguagem digital. Um sistema binário, muito antes de existirem computadores. Pensa comigo. Ponto e traço, sinal curto e sinal longo, ligado, desligado, 0 e 1. Isso soa familiar, né? Pois é basicamente o DNA de toda a computação moderna que nasceu lá no século XIX para transmitir qualquer tipo de mensagem através de pulsos elétricos, de som ou até de luz. E essa foi a mensagem que mudou tudo, o que Deus realizou. Foi isso que Samuel Morse enviou em 24 de maio de 1844, de Washington, D.C. para Baltimore. Era a prova de que a comunicação instantânea a longa distância não era mais ficção científica. De repente, o mundo ficou muito, mas muito menor. Agora, vamos saltar no tempo para a segunda parte. Como é que os princípios da invenção do Morse continuam vivos, pulsando no nosso mundo digital de hoje? Dos fios do telégrafo à web sem fio. O legado do código Morse é simplesmente impressionante. A rede de telégrafos foi tipo o protótipo da internet. A ideia de usar símbolos mais curtos para as letras mais comuns foi uma forma pioneira de compressão de dados. E o mais incrível, por ser tão simples e não depender de redes complexas, até hoje ele é um sistema de backup essencial em navios e aviões. É o plano B que funciona com som ou luz, mesmo quando todo o resto falha. E é aqui que a gente chega na terceira parte, onde a história toma um rumo um pouco diferente. Esse mundo incrível, construído sobre esse código revolucionário, infelizmente não é acessível para todo mundo da mesma forma. Existe uma lacuna enorme. E esse gráfico aqui ilustra bem o tamanho do desafio. Dá uma olhada. Na América Latina, as mulheres são 35% do total de estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas quando a gente olha mais de perto, em áreas super importantes como a engenharia da computação, essa porcentagem despenca. No Brasil e no Chile, por exemplo, não chega nem a 15%. É uma subrepresentação gritante, né? Muitas vezes isso é alimentado por estereótipos sociais e pela falta de incentivo desde a infância. E foi exatamente para responder a essa disparidade que o Dia Internacional das Meninas nas TICs foi criado. Ele não surgiu do nada, sabe? Em 2010, a agência da ONU especializada em telecomunicações olhou para esse cenário e decidiu que era preciso uma ação global para incentivar e capacitar meninas e mulheres jovens a seguirem carreiras em tecnologia. E por que isso importa tanto? Bom, não é só uma questão de justiça social, não. É uma questão econômica e das grandes. Relatórios da ONU Mulheres estimam que a exclusão das mulheres do mundo digital gerou uma perda de, pasmem, US$ 1 trilhão no PIB de países em desenvolvimento só na última década.
É um potencial gigantesco que a gente está simplesmente desperdiçando. Essa frase resume perfeitamente o espírito do movimento. A questão não é dizer onde as mulheres devem estar, mas sim garantir que elas possam estar onde quiserem, inclusive, claro, liderando a inovação tecnológica. É sobre quebrar estereótipos e construir um setor que realmente reflita a diversidade da sociedade que ele atende. O que nos leva, então, à nossa quarta sessão. A gente já entendeu o problema, certo? Agora vamos focar nas soluções. Como é que a gente pode construir um futuro digital mais justo, mais inovador e mais próspero para todo mundo? Então, como é que a gente muda esse cenário? As estratégias são bem claras e práticas. Primeiro, destacar exemplos de mulheres que estão arrasando na tecnologia, para quebrar aquela ideia de que esse não é lugar de mulher. Segundo, educação em programação, em robótica, precisa começar cedo, para combater a falta de exposição. Terceiro, é fundamental criar espaços seguros para elas experimentarem e aprenderem sem medo. E, por fim, programas de mentoria, que dão aquele apoio técnico e também emocional. E isso não é só teoria, não. Tem muita organização incrível fazendo isso acontecer na prática. Lá no México, tem o Niñas en la Ciencia. Na Argentina, o Chicas en Tecnología. E em escala global, a gente tem gigantes como Girls Who Code e Women Who Code, que criam redes de apoio e capacitação. Isso mostra o poder da comunidade para impulsionar a mudança. É bem interessante ver como o foco do próprio movimento vai evoluindo com o tempo para encarar os desafios mais atuais. Em 2021, o tema era sobre conectar meninas para criar futuros. Em 2023, o foco foi em habilidades digitais para a vida. Para 2025, a meta é a transformação digital inclusiva. E olha só para 2026, o foco vai ser em inteligência artificial, mostrando que a iniciativa está sempre de olho no futuro. No fim das contas, o ponto central é este. Incluir mais mulheres na tecnologia não é apenas a coisa certa a se fazer, é a coisa inteligente a se fazer. Equipes diversas trazem perspectivas diferentes, o que naturalmente leva a produtos mais inovadores, soluções mais criativas para problemas complexos e, como consequência, a um progresso que beneficia a sociedade como um todo. E assim a gente volta para o começo. A primeira mensagem em código Morse provou que um novo mundo de comunicação era possível. Hoje, enquanto a gente trabalha por um setor de tecnologia que inclua todas as vozes e todos os talentos, estamos enviando uma nova mensagem. Então, fica a pergunta: que mensagem poderosa o nosso futuro digital, mais diverso e inclusivo, vai enviar para o mundo?